Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Foi muito importante o episódio que a gente fez, com uma suposição ali, né? Ou pensando um pouco a respeito dos motivos que levaram Joseph Smith a... Se tinha algum motivo justo, não dá para pôr a palavra justo e Joseph Smith na mesma frase muitas das vezes, mas se tinha algum motivo para que Joseph Smith fizesse tudo que ele fez, né? Inventar várias versões da primeira visão de Deus Jesus Cristo que ele falou que teve, e a tal plágio do livro de Mormon, entre um monte de coisa, poligamia, tal, banco, que ser candidato a presidente dos Estados Unidos, entre outras coisas. E foi bem interessante a gente falar sobre isso, porque criou várias suposições. Eu recebi mensagens no Instagram, geralmente gente que ouve através do Spotify, Google Podcast, às vezes pelo Apple Podcast também, falando a respeito disso, né? Que é uma maneira interessante de pensar como você pode entender o tipo de pessoa ou o que leva ela a fazer determinadas coisas, ou o que leva uma pessoa a fazer determinadas coisas. No caso, a gente falou que Joseph Smith ele estava à margem da sociedade, com problemas financeiros, assim como já vinha sua família, até que ele encontrou um meio de levantar dinheiro, né, valores e ter poder, que é um conjunto aí, né, de coisas. E é interessante isso. Esse episódio aí eu fiquei bem contente de ter tido uma certa repercussão, porque às vezes as pessoas falam assim, mas só bate em Joseph Smith. Já falaram isso pra mim e não foi só uma vez. Mas você também não entendia os motivos pelos quais Joseph Smith estava passando para poder fazer tudo o que ele fez. Então, talvez é esse. Realmente está com problemas financeiros e ele conseguiu achar um meio. Como o pai dele tentava e não conseguia, ele conseguiu fazer. Ninguém está falando que foi através de coisas corretas ou verdadeiras, mas ele fez e conseguiu a sua maneira, né? Mas é bacana a repercussão, porque essas suposições que a gente traz podcast nos fazem pensar, né, a respeito de um monte de coisa. Então isso é importante mesmo. E eu tava pensando em hoje algumas coisas pra gente conversar aqui e lembrei de uma coincidência. Já aconteceu isso com vocês? Eu tive um grande amigo na igreja, tá? Eu tô falando logo que eu voltei da missão, fomos amigos por um tempão, alguns anos atrás aí, né? Aconteceu algo, ele não está mais entre nós, né? Mas foi um grande amigo. E nós conversávamos tanto a respeito de várias coisas, né? Por mais que estávamos na igreja, crescendo na igreja, conversamos várias coisas. E a coincidência foi tão bacana que até hoje, quando eu conto, alguns dão risada e outros ficam espantados. Uma vez nós morávamos na mesma cidade, ele ia passar em casa pra gente fazer alguma coisa ali, alguma coisa assim, né? Pra gente, sei lá, dois rapazes, andar de skate, ouvir música, sei lá, a gente ia fazer alguma coisa. E aí ele me ligou, eu esperei ele me ligar, na verdade foi assim, eu esperei ele me ligar e não ligou. E eu liguei na casa dele, falou, talvez ele não tenha saído ainda, né? E vou cobrá-lo, porque marcamos um horário, né? Pra gente poder ir a algum lugar lá. E aí não foi, né? Aí quando eu liguei na casa dele, a mãe dele atendeu e falou, olha, já saiu faz um tempo, né? Aí eu falei, tá bom, eu vou esperar mais um pouco. E quando eu falo em coincidência e as pessoas ouvem essa história, é muito interessante. Porque às vezes nem eu acredito que aconteceu, mas eu sei que aconteceu, né? Porque foi comigo. Eu queria tanto saber onde esse cara tava, para que a gente pudesse ir para o nosso companheiro. Eu acho que é isso. Nós íamos fazer um ensaio com a nossa banda, que eu já tocava, na casa de um outro amigo nosso. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer, né, era ensaiar com a banda. E eu tava esperando, porque íamos juntos, né? E eu peguei o telefone da minha casa, telefone fixo, tá? Não tinha celular ainda. Eu tava saindo ainda alguns celulares antigos, mas eu não tinha. E eu falei, caramba, onde será que esse cara tá? E eu peguei o telefone tá fixo na mão, e eu liguei o prefixo da cidade. Se eu não me engano, o prefixo era
38, alguma coisa, 4 números. E eu disquei o prefixo da cidade e aleatoriamente mais 4 números. Eu não sabia, assim, só bati, né, aqueles telefones de teclinha, né, antigo. E aí eu comecei a perceber que estava chamando. Falei, caramba, onde que eu liguei, né? Aí falei, eu vou ver quem que vai atender, ver que aí não cai um trote, né? Pelo menos, como se fosse um trote, né? Foi alguém que eu... Mas foi super aleatório, eu não sei, até hoje eu não lembro o número que eu disquei. E aquela época, como hoje, acho que hoje também acontece isso, mas são poucos, né? Sabe aqueles orelhões, telefone público? Eles têm um número também, não tem? E você pode ligar, e às vezes eles estocam, se você liga no número de um telefone público. E aquele telefone tocou. Na verdade, chamou, né, esse número aleatório, e era de um telefone público da cidade, perto ainda de um shopping que tinha lá. E quem atendeu esse telefone foi esse meu amigo que eu estava atrás, para falar com ele. Por que que eu vi? Na hora que ele falou alô, eu falei, o quê? O que você está fazendo aí, cara? Não era para você estar aqui. Aí eu até perguntei, aonde você tá? Aí ele falou, não, tava passando aqui o orelhão tocando, e eu atendi, tava indo para sua casa. Aí ele falou que atrasou, porque ele passou em algum lugar, tomou um refrigerante, sei lá, alguma história que ele falou lá. E eu conto isso para as pessoas acham surpreendente. Imagina eu. Imagina comigo quanto que eu acho isso parece uma tremenda loucura. E aconteceu desse jeito. Aí eu falei para ele, cara, eu tava tentando te achar, liguei na sua mãe, lá na sua casa, e ela falou tal, e de repente eu liguei aleatoriamente, porque tava até com raiva de você, porque a gente precisa ensaiar, você não passou aqui logo. E de repente eu ligo aleatoriamente em um número de telefone qualquer e cai nesse orelhão, cara, que você tá passando aí. Ele também não acreditou, porque ele falou assim, não é possível, você tá por... Ainda ele falou assim, você deve estar seguindo, pediu pra alguém saber onde eu tô, sei lá, ninguém, assim, demoramos um pouco, até eu mesmo tava pensando, alguma coisa deve ter acontecido. Aí esperei, ele passou lá na minha casa, a gente foi conversando, e essa foi uma história que a gente levou por toda a vida, né, até o fim da vida dele, né, que hoje, como eu disse, não tá mais entre nós, mas... Até pouco antes nós falamos sobre isso e uma coisa surpreendente. Até hoje eu conto essa história, né? E na verdade o que eu tô querendo falar para vocês é que eu tava pensando nessa coincidência. Não tem nada relacionado muito ao mormonismo, né? A não ser que éramos membros da igreja, né? Estávamos lá, eu tinha acabado de voltar da missão, ele ainda era um pouco mais novo, alguns anos, mas já tocávamos e tal. E foi bem interessante isso. É uma história que eu conto para as pessoas. Às vezes até penso hoje em dia para contar. Imagina, né? Eu, com a minha idade, contando uma história que um dia eu liguei aleatoriamente para um número da cidade, que eu não sei qual número eu disquei, caiu num orelhão, num telefone público, e o meu amigo que eu estava querendo falar passou naquela hora, perto do orelhão, e atendeu. Se eu falo isso, as pessoas acham que até, não pode ser verdade, o cara tá zoando com a gente e tal. Mas isso aconteceu, vocês acreditam? Aí eu faço a grande pergunta, a pergunta de $1 milhão. Já aconteceu algo, uma coincidência dessa com algum de vocês que estão me ouvindo aí? Se você tá pelo Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, manda para mim no Instagram se aconteceu isso com você e o que foi. Eu vou ler alguns depois em alguns episódios aí pra frente, se vocês colocarem, tá? Se você já tá no YouTube aí, às vezes você me ouve pelo YouTube pra caramba, então faz o seguinte, fala pra mim nos comentários, diz aí se você já teve uma coincidência, não vou falar parecida, mas essas que nós mesmos que vivemos a coincidência, ficamos de cabelo em pé. Eu não tenho mais cabelo, mas fiquei muito com o cabelo em pé com essa história eu mesmo, né? Até hoje eu fico pensando nisso. Mas fica aí uma história aleatória. E coincidências existem, viu? Não é a primeira vez também que eu já vi acontecer coincidências. É que essa foi muito surpreendente para mim.
Gostaria de saber de vocês, beleza? Fica um episódio aí hoje um pouco mais light, né? Tanta atenção e experiências do mormonismo que a gente traz. Beleza? Tamo nessa então. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.